9 em diante. Por esta razão, também Versículo nós, 9 em diante. desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Senhor, abençoe essa palavra. Com toda humildade eu peço em nome de Jesus. Amém. Alguns detalhes interessantes. Hoje vai ser uma pregação sistemática, em estudo sistemático da palavra. Não vai ser temático ou apenas analítico, vai ser um estudo sistemático da palavra. Um pouquinho de conhecimento a respeito do livro de Colossenses, da cidade de Colossos. Vocês já viram essa expressão colosso, né? Isso é um colosso. Adivinha de onde que vem? Colosso vem da cidade de Colossos, né? Uma coisa colossal. É uma cidade que tinha bastante coisas interessantes, mas é uma cidade que Paulo não visitou. Não existe nenhum registro de que Paulo, nas suas viagens missionárias, tenha passado pela cidade de Colosso. Ora, a cidade, todavia, foi alcançada por um discípulo de Paulo chamado Epáfras. E esse Epáfras, ou Epáfras, como os americanos falam, não sei qual é a pronúncia correta, esse Epáfras, ele foi para essa cidade, evangelizou, ganhou pessoas, e aí ele começou a dar relatórios sobre esse trabalho para Paulo. Lembrando que na época não existia uma liderança instituída, formal, sistemática, como é hoje, em que você tem supervisores e etc. e tal, como é hoje prática da nossa sociedade. Não existia uma formalidade de liderança, ela era muito mais orgânica. Então, Epáfras prestava relatórios a Paulo, porque Paulo era o discipulador dele. E é lógico, Paulo, na sua inteligência, na sua formação, ele sempre colocou supervisores ou episcopos, da onde vem a palavra bispo. Episcopo, traduzido literalmente do grego, epi, sobre, scopus, visor, supervisor, certo? Episcopo é supervisor. Então, Paulo estabelecia episcopos, supervisores sobre várias igrejas. Mas, de qualquer forma, Epáfras prestava contas dessa igreja a Paulo. E essa igreja, ela começou como já aconteceu no primeiro século, ela começou a ser invadida por uma seita chamada gnosticismo.
Gnosticismo vem de gnosis, que é conhecimento. E a ideia dos gnósticos era que eles possuíam um conhecimento secreto que era superior ao conhecimento das pessoas normais. Nós chamamos isso religião de mistério. Dá um exemplo para você, maçonaria é uma religião de mistério, porque conforme a pessoa vai evoluindo naquela religião, é uma religião mesmo que eles digam que não, vai evoluindo, vai conhecendo segredos da maçonaria. Um dia eu tive a assustadora experiência de dar carona para um policial voltando da cidade de Telêmaco Borba, e ele sentou ao meu lado e ele recebeu um telefonema daí de alguém, porque ia ter uma cerimônia religiosa da qual ele ia ministrar, e ele disse assim: prepara a veste talar. Eu pensei, esse cara é religioso alguma coisa. De que religião você é? Não, eu sou maçom e bruxo. Eu já tinha me apresentado como evangélico, como pastor. Daí assim, o que você pensa dos maçons? Eu falei, agora você me botou numa saia justa, o que eu vou dizer? Primeiro que eu não concordo com vocês, que vocês gostam de Lúcifer. Aí ele veio com o discurso, mas Lúcifer é muito importante no quadrante não sei o quê. Azedou o pepino, né? E aí, com muita cautela, o Espírito Santo me deu sabedoria para falar aquilo que eu creio, sem ofendê-lo. Mas, de qualquer forma, uma religião de mistério, de conhecimento. Os gnósticos diziam para os crentes assim: olha, isso que você recebeu sobre Jesus é um conhecimento inicial, é o pontapé inicial para você conhecer o verdadeiro segredo. Vocês já observaram? A gente vê muito isso, por exemplo, em oferta de curso. Por exemplo, você quer ser um instrumentista, um pianista, um violonista, um violinista, um tocador de percussão. Daí sempre tem aquele professor que diz assim: eu aprendi o segredo para tocar bem, que os outros não te contam, mas eu te conto por apenas tantos reais. Apostila que vai destravar seus dedos. Sabe qual que é a apostila que vai destravar seus dedos? Se chama treino, 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 treino. Mas sempre tem aquele espertinho, né, que estudou 30 anos para ser um bom músico, e daí diz que faz um curso para o cara aprender a tocar bem em 6 meses. Desde quando? Só se for um virtuoso, né? Tem gente que é capaz de tocar bem em 6 meses, mas são gênios. Amados, voltando então para essa religião, eles diziam assim: o conhecimento sobre Jesus que você recebeu é um conhecimento básico que a gente dá para as pessoas simples. O conhecimento secreto que nós vamos te passar, ele ensina que Jesus é apenas a última emanação de Deus, que Deus tem vários níveis de emanação e você tem que se adaptar, porque na verdade a matéria é ruim e o espiritual é bom. Então você tem que cada vez mais se livrar da matéria e se dirigir ao Espírito. Jesus era um espírito inferior, segundo os gnósticos, porque ele tinha um corpo material. Então ele era uma emanação bem baixinha, do conhecimento básico. Mas eu quero elevar você para o conhecimento superior, que vai te elevar acima da matéria. E muitos colossenses estavam sendo pegos por isso, por essa mentira que pregava que Jesus não era tudo aquilo que o cristianismo dizia ser. Então eles diziam: olha, o cristianismo é bom, mas eu te ofereço algo melhor. E na verdade esse é o anzol que todas as seitas usam para levá-lo para o engano. E é interessante uma coisa assim que eu observo a respeito de Paulo, que ele fala que quando nós ouvimos falar de vós,
incessantemente nós oramos por vocês. A primeira lição que esse texto nos dá é o seguinte: eu acredito que todos vocês oram. Eu espero que todos vocês oram. Mas muitas vezes nossas orações estão limitadas às pessoas que nós conhecemos e que nós amamos. Não é verdade? Então, eu oro pelos meus filhos, eu oro pela minha esposa, eu oro pelo meu netinho, eu oro pelos meus irmãos, pelo pessoal da igreja. E aí tem que terminar depressa, porque o dia é comprido e tem muita coisa para fazer. Não é? Acontece que eu admiro Paulo porque ele não conhecia a igreja e orava por ela. Não conhecia, não sabia dizer o nome de nenhuma das pessoas da igreja e orava por ela. Mas não orava assim, ocasionalmente, ele orava incessantemente. Paulo tinha a ousadia de dizer: eu oro persistentemente por vocês. Essa palavra no grego, eu não me lembro exatamente a pronúncia dela, mas fala exatamente isso, de longo ânimo, longanimamente, sem perder a motivação. Como é que nós estamos? Por exemplo, talvez você esteja orando pela Ucrânia, e eu espero que sim, mas porque é uma situação extraordinária, uma situação que foge do padrão e que arrisca arrastar todos nós para uma guerra mundial. Depende da loucura do presidente da Rússia. Se ele atacar uma nação da OTAN, todos nós somos moralmente obrigados a revidar. Então, existe esse problema à beira de uma guerra mundial. Espero que não aconteça. Então eu imagino que vocês estão orando por isso. Todavia, eu pergunto por vocês, por qual das igrejas de cristianismo decidido, por exemplo, vocês oraram que não seja a Cristianismo Decidido Mercedes? Vocês oram pela Cristianismo Decidido Mercedes? Vocês oram, por exemplo, para Cristianismo Decidido em Palmeiras? Pela Cristianismo Decidido em Ortigueira? Sabia que existia uma cidade chamada Ortigueira? Da coceira, só de lembrar o nome dessa cidade, né? Cambé, Rolândia, Vila Oliveira, Gramado, Nova Petrópolis, Porto Amazonas, Porto Brasílio. Senhor, de repente não precisa ser por uma cristianismo, de repente você ora pela Sétima IEQ que está aqui do lado? Sim. São irmãos na fé. Por que não? Ah, não, pastor, porque se eles crescem, daí é concorrência? Não, nada disso. Somos cooperadores do reino de Deus. Pelo tempo das águas, né? Das águas ou das águias? Das águas. Das águias é outro templo ainda. Esse é o templo das águas. Então, orando pelo reino de Deus em Curitiba, me alegrei muito. A primeira igreja batista está recebendo ucranianos esse final de semana, cuidando deles, fugindo da guerra. Vejam só, nós temos que ter essa habilidade de olhar além do nosso próprio quintal. E amados, muito pode pela sua eficácia a súplica de um justo. Algum de vocês já orou pelo pastor Malafaia? Mas eu não concordo com o pastor Malafaia. Então ore pela conversão dele se você acha que ele está errado. Né? Eu sei que ele é um cara perrengue, gosta de falar grosso, né? E parece que ele vai dar um tapa na cara de alguém a qualquer momento, mas eu acho que ele é um homem de Deus, abençoado. Ora por ele. Entende, amados? Nós podemos fazer muito pelo reino de Deus através da oração, e Paulo não desconhecia o poder da oração.
E ele clamava especialmente quando soube que a igreja estava sendo atacada por essa obra do inferno chamada gnosticismo. Então, ele não cessava de clamar diante de Deus pela igreja. Então ele vem e escreve essa carta. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Por que surgiu a carta aos Colossenses? Você imaginou? Eu vou te explicar. Quando você ora por alguém, quando você ora por algo, no mundo espiritual você ganha autoridade. Quando você ora por algo, no mundo espiritual você ganha autoridade e ganha notoriedade. E Deus, quando vê a sinceridade do seu coração na intercessão por algo, Ele também lhe dá a oportunidade. Observe, a oração te dá autoridade e notoriedade. E através disso, Deus lhe dá a oportunidade. O Espírito Santo foi colocando no coração de Paulo pensamentos sobre o que estava acontecendo. Entendimentos. Porque a oração não é apenas uma via de uma mão só que eu vou lá e falo para Deus e Deus fica mudo. Ao mesmo tempo que você ora, Deus começa a trabalhar no seu intelecto e mudando e colocando pensamentos que você percebe, opa, esses pensamentos não vieram de mim. Como está acontecendo agora com a direção que essa mensagem está tomando. Eu percebo claramente Deus colocando pensamentos por causa da oportunidade de estar aqui no púlpito, Deus colocando pensamentos e aclarando os meus entendimentos na medida em que prego. Isso acontece muito na oração. E você começa a ver soluções, você começa a ver até mesmo a oportunidade que você não via de fazer diferença. Vocês acham, por exemplo, que um missionário acordou de manhã, ainda um jovenzinho, e disse assim, sabe de uma coisa? Eu vou ser missionário. Como é que você acha que uma pessoa se torna missionário? Orando. Ele começa a orar, e na medida em que ele ora, Deus coloca um peso no coração. E ele começa a orar na direção desse peso no coração. E ele começa a se inclinar para uma direção específica. De repente, vou dar um exemplo. Você começa a interceder pelos dependentes químicos em Curitiba. E você começa a sentir uma inclinação cada vez maior para as pessoas que são escravas de vícios nessa área. E você começa a interceder cada vez mais. De repente você conhece uma pessoa que está atormentada por essa praga que é o uso das drogas e todo o processo que leva uma pessoa a se tornar dependente disso. Porque o uso das drogas não é somente o vício químico, é uma questão de uma cultura que se instala. Então você encontra uma pessoa e você começa a agir de uma maneira concreta na vida daquela pessoa. Talvez levando ela para uma casa de recuperação, mas o teu coração se incendeia cada vez mais. Um dia você está trabalhando dentro de uma casa de recuperação como missionário. Por quê? Porque a tua intercessão te colocou em posição de autoridade, posição de notoriedade, você ganhou a oportunidade que no final definiu o teu destino e toda a trajetória da tua vida. Percebeu? Paulo então vem com essa intercessão pela igreja de Colossenses, ele recebeu o entendimento e a autoridade para escrever uma carta, que depois ficou registrada e nós estamos lendo hoje, 2000 e poucos anos depois.
2000, vamos arredondar para 2000, porque Paulo deve ter vivido até 70 depois de Cristo, digamos, 70, 80 depois de Cristo, não mais que isso. Então ainda, vamos arredondar para 2000. 2000 anos depois, nós estamos lendo a carta que nasceu da oração de Paulo, por uma igreja que ele não conhecia. O Guilherme é responsável pela divulgação de missões. Se ele intercede profundamente por missões, um dia pode ser que você ganhe um chamado missionário. Depende muito de como Deus vai trabalhar na sua vida, mas é bem possível, porque quem intercede por missões acaba sendo chamado para missões. Entendeu? Então, amados, veja a profundidade disso. E Paulo, no falar com o povo, ele começa a atacar, dar um tapa na cara nos ensinamentos dessa seita chamada gnosticismo. Eu vou mostrar para você algumas palavras-chave que nós encontramos aqui. Versículo 9. Não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento. Olha só. Os gnósticos, a religião gnóstica, a palavra gnose é conhecimento, sabedoria. E Paulo, sabiamente, dirigido pelo Espírito Santo, diz: eu oro para que vocês sejam inundados do pleno conhecimento, aquilo que os gnósticos prometiam. Vocês querem pleno conhecimento? Pois eu espero que vocês tenham pleno conhecimento de Jesus Cristo, de quem Ele é. Não conhecimento doutrinário, não conhecimento religioso, porque eu quero te contar uma coisa. Conhecimento sem prática incha, vira uma pústula, uma ferida, solta pus. Conhecimento sem prática é apenas gordura acumulada. Aquilo que a gente tem na pança e acaba atrapalhando a circulação do sangue, acaba matando se bobear. Conhecimento precisa se transformar em carne, sangue, músculos, em vida. Então Paulo fala: eu não quero que vocês tenham um conhecimento teórico de Jesus, eu quero que vocês tenham um conhecimento pleno, verdadeiro, que não é esse conhecimento absurdo da gnose, mas é o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro. Tem muita gente que parece que entra em espiral, em parafuso, quando a gente fala assim: Deus me falou. Sabe por quê? Porque nunca ouviu Deus. Mas Deus não fala através da Bíblia? Fala, até nós estamos discutindo ontem. Fala, primordialmente através da Bíblia. A Bíblia é a revelação fixa que não pode ser mudada. E ela serve de parâmetro para medir todas as outras revelações. O fato de termos a revelação fixa na Bíblia não elimina a revelação dinâmica que acontece na vida de cada pessoa na sua relação com Deus. E o fato de pessoas não possuírem uma revelação dinâmica demonstra um relacionamento raso com Deus. Essa é uma verdade. É um conhecimento que não é completo. Porque se Deus não tem a liberdade de dizer para você coisas específicas para a sua vida, com o seu nome, endereço, a sua data, tem alguma coisa errada. Deus não está preso nas páginas do livro. Deus fala, vejam bem, eu quero falar porque isso não é heresia, gente. A Bíblia é fundamento de fé e tudo que vai contra a Bíblia é heresia. E o que eu estou falando está na Bíblia. Deus fala também de muitas formas e de muitas maneiras. Hebreus 1:1. A Bíblia, a base, e a partir da Bíblia, nós temos as experiências diárias da revelação de Deus na nossa vida.
Alguns teólogos vão dizer, não é revelação, é inspiração, é conhecimento, saber, tanto faz. Deus fala, o nome que você der, problema seu. Certo? Mas Deus fala com você, tem que falar. É uma necessidade de relacionamento. Então, Paulo vem e diz assim, eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento, já usando os termos do gnosticismo, mas mostrando outra verdade. Em toda sabedoria, novamente, aqui a palavra hebraica é gnosis mesmo, e entendimento espiritual. Lembra que os gnósticos diziam, não, nós estamos abandonando a carne, nós somos os espirituais, a carne é podre mesmo. Inclusive existia duas vertentes do gnosticismo. Existia a vertente da autonegação. Assim, existiam alguns gnósticos que não tentavam o mínimo possível de prazer e satisfação da carne, porque afinal de contas a carne é ruim, tem que matar. Para a gente voltar a ser um espírito e voltar para Deus. Davam nenhuma vazão à carne, o mínimo possível. Comiam o mínimo possível, sentiam o mínimo prazer possível. Já existia outra vertente muito mais popular, logicamente, vocês vão entender, que dizia assim, a carne é ruim, então eu vou deixar a carne se esbaldar, vou comer de tudo para ter um ataque de infarto, eu vou pular cerca com tudo que eu tiver, pegar doença, porque afinal de contas carne é ruim mesmo, matéria é ruim, e aí eu logo morro e você é um espírito. O espírito é bom por si só. Então existiam essas duas vertentes. E é lógico, duas vertentes que tiravam Jesus do centro. Então Paulo fala, olha, todo entendimento espiritual eu quero que vocês tenham. E aí ele começa a dizer, a fim de viver de modo digno do Senhor. E mais para frente ele mostra de novo, deixa eu ver aqui, ele mostra quem é Jesus. Uma característica das seitas, amados, olha só. Uma característica das seitas, diminuem a pessoa de Jesus Cristo. Uma vez estava, ainda jovem seminarista, estava na rodoviária e fui abordada por uma representante de uma seita, é uma seita que eu vou citar o nome, a Igreja do Reverendo Moon, Igreja da Unificação Mundial. Eu não tenho problema em falar que isso é seita. E essa moça disse assim, olha, o nosso líder, Reverendo Moon, veio para completar o que Jesus não fez. E ele teve uma visão de Deus Pai dando uma bronca em Jesus, porque ele fez besteira quando esteve aqui, não completou a obra. Então o Reverendo Moon veio completar a obra de Jesus Cristo. Meu Deus do céu, eu quase bati na mulher. Né? Daí eu perguntei, graças a Deus o Espírito Santo me conteve, né? E aí eu perguntei, você leu a Bíblia já inteirinha, de capa a capa? Não. Tá bom, então faz o seguinte, querido. Eu já li a Bíblia, naquela época, pelo menos umas 5 vezes, de ponta a ponta. Assim, lê a Bíblia inteirinha, sem que ninguém venha dizer para você o que ela significa. Leia você e entenda você sozinha. Depois, você avalia o que as pessoas estão dizendo. Percebe? Aquela seita está dizendo, Jesus fracassou, o Filho de Deus fracassou. Gente, como é que Deus, que é perfeito, vai fracassar? Impossível. Aí você tem uma outra seita, agora eu não vou falar o nome dessa seita, porque eu não estou a fim de criar, eu sei que isso vai para a internet, não estou a fim de criar conflitos. Mas isso é uma seita que diz que Jesus não é Deus. Jesus é um anjo. Aliás, eu estou lembrando de 2 seitas que dizem isso. Que Jesus não é Deus. Não é o Filho de Deus. Que Jesus é um anjo. Inclusive, uma das seitas diz que é um anjo que realmente criou todas as coisas, mas é apenas um anjo elevado. E Paulo ataca diretamente isso, dizendo, olha o que ele diz aqui. Este é a imagem do Deus invisível. Por que a imagem?
do Deus invisível. Porque Jesus, ao encarnar-se, ele se tornou visível. Ao encarnar-se, ele se fez palpável. E os homens puderam ver João capítulo 1. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por que Jesus não é criatura? Porque, por exemplo, eu criei um banquinho de madeira. Isso é minha criação. Ovelha não é minha criação. Ovelha é concebido, gerado, diferente. Ele carrega parte de mim dentro dele. Se você olhar, fazer o genoma dele, você vai ver que os alelos, os cromossomos, batem numa porcentagem muito alta. Não totalmente, porque não é meu clone. Porque ele é gerado, não é criado. E no grego tem essa diferença, quando fala gerado, fala exatamente aquilo que vem das minhas entranhas, do meu próprio ser, é algo que vem de dentro de mim. Não é algo produzido com as minhas mãos. É diferente. Eu posso gerar o meu cabelo, a Marilza corta, ela cria um corte de cabelo, mas o meu cabelo é gerado em mim. Então essa é a diferença de Jesus. Ele é a imagem do Deus, ele é a expressão visível de Deus. A Bíblia diz que nunca ninguém viu a Deus. Sabe por quê? Primeiro, que para você ver Deus, você teria que ter uma visão angular infinita. Deus é infinito. A Bíblia diz que Deus habita em trevas inacessíveis. Não que Deus é um ser das trevas, mas é que tudo aquilo que está fora do alcance do nosso entendimento é trevas para nós. Certo? Então, como é que nós vamos entender o infinito? Olhando para a forma finita de Jesus. Embora Jesus é Deus infinito, a forma finita de Jesus nos faz entender o Deus infinito. E é isso que Paulo está dizendo. E ele está dizendo também, vejam só, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, o mundo que nós vivemos, o mundo espiritual dos anjos que nós não vivemos, mas podemos perceber no nosso espírito, os demônios que nós podemos perceber, mas não vemos. Certo? Deus criou. Jesus criou. E tem uma coisa interessante. Os cientistas descobriram que a maior parte das moléculas é constituída de espaço vazio. Tem o núcleo e a eletrosfera. Existe um enorme espaço vazio, comparativamente com o tamanho do núcleo, o tamanho da eletrosfera, entre um e outro. E até mesmo entre os prótons e nêutrons dentro do núcleo, há espaço vazio. E a pergunta fica, por que tudo isso não se desintegra? Ninguém sabe. Eles falam de uma cola quântica que existe. E dentro de um próton, de um nêutron, existem ainda subpartículas, os quarks, os muons, os gluons, sei lá que nome tudo tem aquele negócio. E aí eles olham, como é que isso fica junto? E aí, eu te digo, o texto de Paulo fala. Ele fala, deixa eu pegar bem a palavra para eu não falar de cabeça e falar besteira. Tudo foi criado por meio dele, para ele, antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Existe uma parte que diz que Deus mantém todas as coisas. Deixa eu ver onde aqui está isso. Eu creio que é esse versículo 17. Outra tradução diz que Deus mantém todas essas coisas juntas.
Ele mantém isso numa peça só. Cada átomo do universo é regido por Deus, por Jesus Cristo. Então ele não é um anjo evoluído. Um dia eu fui cortar o cabelo num cabeleireiro, né? E ainda um dia eu vou ser cliente da Marilza. Vamos ver como é que ela corta meu cabelo. Fui num cabeleireiro e ele falou assim: eu acho que Deus comete erros sim, de vez em quando ele aprende. Eu digo, que visão xoxa, mas excelente de Deus. Deus então é um cara que não conhece toda a verdade, então a verdade é maior que Deus, então Deus não é Deus. Deus é a origem da verdade de todo conhecimento. Deus não pode aprender nada. Jesus não pode aprender nada como Deus, porque não existe nada para ele aprender. Não existe tentativa e erro de Deus. Deus nunca erra. Deus nunca se atrapalha. Deus nunca perde o tempo, porque ele está além do tempo. O tempo é a criação dele. Entende? Esse é o teu Deus. Toda visão que diminui Jesus Cristo destrói a sua capacidade de se mover em confiança nele. Destrói a sua fé, destrói a sua capacidade de vencer os problemas. Você pensa assim, mas será que Deus acertou comigo? Será que ele não se atrapalhou? Na verdade, quando ele me mandou fazer isso, será que ele não fez besteira? Quando você entende que Deus nunca erra, mesmo que no momento a direção de Deus possa parecer absurda, no final você vai ver que ela era totalmente acertada. Então, amados, esse mesmo Deus nos transportou do reino das trevas para a luz, Jesus Cristo. Eu quero terminar com essa palavra de advertência. Tudo aquilo que diminui Jesus Cristo é heresia. Se uma seita, uma religião evangélica, ou mesmo um anjo aparecer e disser para você, além de Jesus Cristo, você precisa um acréscimo para chegar à salvação, é maldito, diz a Bíblia. Paulo fala, mesmo se um anjo vos aparecer e pregar outro evangelho, além do que vos foi apresentado, seja anátema. Anátema é maldito. E aqui eu quero concluir, amados, dizendo, vocês servem ao Deus que domina, controla e sustenta o universo. Esse é Jesus Cristo. Nunca deixe que alguém diga o contrário. E que a tua experiência de Deus seja tal, que isso não seja só uma crença na tua cabeça, seja uma convicção oriunda dos fatos que você já viveu. Se você mergulhar na presença de Deus em oração, Deus vai começar a te dar autoridade e força para ser representante dele nesse mundo. Que você seja uma pessoa com a capacidade de orar além do seu próprio mundo pequeno. Porque Deus te deu autoridade para governar nesse mundo, junto com Ele. Ele que governa, repartiu a sua autoridade contigo e você exerce esse governo através da oração. Vamos ficar em pé e orar?